Escola Bíblica da Alma, graça e paz, que bênção ter você aqui comigo. Vamos juntos para mais um estudo bíblico, essa série que está forte demais. Hoje é a nossa última aula a respeito das lições sobre Noé. Que homem tremendo, que homem que foi, queridos, tão obediente ao Senhor, a voz, o comando de Deus, e através disso nós temos uma aliança firmada. Amém? Então todo o processo que nós estudamos até aqui de Noé, desde o chamado dele, a construção de uma arca que ele não fazia ideia, e a gente viu nesse primeiro momento como as lições de Noé foram importantes para a gente poder entender o nosso propósito de vida. Assim também, depois, ao construir a arca, aquele penoso trabalho, não é fácil, críticos se levantam, pessoas dando palavras negativas, zombando. Olha, eu sei que Deus levantou Noé com muita disciplina e nós aprendemos lições muito importantes também nesse segundo momento, desde a construção quanto ele entrar na arca, que é também o que nós vamos dar sequência hoje, aonde falamos da importância da espera em Deus. Querido, você tem esperado no Senhor? Você consegue entender que tudo na nossa vida é esse processo acontecendo? E hoje, em especial, nós vamos enfatizar a jornada de uma reconstrução. Como é que ele deu ordem a esse caos que ele passou dentro, né? Porque tudo que Deus nos entrega, querida, é muito intenso, amém? E nós suportamos não é na carne e não na alma. A alma, queridos, ela precisa estar subjugada ao espírito. Então, nesse lugar espiritual é que dá o alinhamento para a nossa alma, para as nossas emoções. Então, é muito importante que a gente esteja discernindo esse tempo especial com Cristo na nossa vida, aonde é Ele que é o parâmetro, e a partir disso nós temos que estar obedientes à palavra, independente daquilo que sentimos ou não. Amém? Então vamos lá, queridos. Eu separei algumas chaves hoje para a gente poder estar falando do nosso estudo. E eu já quero lembrar que a gente estava estudando a parte toda de Gênesis 6, um pouco do 7. Nessa última aula também continuamos no 7, entramos um pouco no 8 e hoje a gente finaliza. Amém? Possivelmente a gente vai até também o capítulo 9, que é essa identidade nova, esse recomeço da humanidade, a qual eu já falei, o símbolo do arco-íris, que é algo que me toca muito, e todos os dias a gente poder ver essa grandeza de Deus, queridos, essas cores que se unem ao falar: olha, eu te amo, olha, eu tenho um propósito com você, eu tenho uma aliança firmada e eu não esqueci, né? A partir de Noé, todas as coisas se fizeram. Então vamos lá, queridos, dentro dessa oportunidade da palavra de Deus, amém, queridos? Vamos lá, deixa eu só conferir aqui, que eu já anotei. Eita, me perdi aqui, queridos. Tô me encontrando, peraí que eu tô me encontrando. Então, vamos lá? Tá lá em Gênesis 9, hoje. Aí você pode começar a ver entre os versos a partir do 8 lá, você que está acompanhando a Escola Bíblica da Alma, vocês que me mandam mensagens, me leem, tira uma dúvida. Queridos, nós estamos à disposição. Você, poxa, também, que de vez em quando deixa aqui também seu comentário, obrigada, porque assim, né, as pessoas que me orientam, tanto a mídia, falam que isso é uma coisa que entrega para mais pessoas, né, poderem participar, verem o vídeo. E louvado seja Deus, querido, porque que Ele cresça e que eu diminua. Amém? Esse é o lugar de toda a honra, de toda a glória seja dada ao Senhor. E você que tem cooperado aqui com esse trabalho,
que Deus abençoe muito a sua vida, porque você também está levando junto comigo a palavra do Senhor. Então nós vamos juntinhos, amém? Muito obrigada aí pela sua curtida, então pelo seu comentário, várias pessoas que compartilham o vídeo. Então, queridos, nós estamos juntos, pregando a palavra de Deus, que é ela que realmente vai educar a nossa alma. Amém? Então vamos lá, queridos. A Bíblia vai dizer assim: e falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado, de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até o animal da terra. Aleluia, Senhor, por essa palavra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Queridos, olha como é forte tudo aquilo que Deus está falando nesse contexto com Noé. Deus afirma e Deus não muda. O que Ele fala, está falado, querido. Nós sim omitimos, muitas das vezes, infelizmente, mentimos. É terrível esse lugar da carne. Mudamos de opinião. Deus não muda, não. Deus, Ele fala, está falado. Tem uma nova aliança através da vida de Noé. E eu quero ler Mateus para a gente fazer um link. Hoje é a finalização, para que a gente entenda por que o estudo de Noé é tão relevante nos dias de hoje, que diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo lá no moinho, será levado uma e deixada a outra. Está lá o registro em Mateus 24, 37. Queridos, meu Deus, que palavra forte é essa para a gente finalizar as lições de Noé. É claro que aqui não temos tempo suficiente para a gente poder falar todos os princípios, né? Toda a aprendizagem da história mesmo, do legado que deixou esse homem de Deus nessa terra. Mas em alguns momentos a gente consegue refletir aqui pontos principais para que estejam norteando a nossa vida hoje. Porque o próprio Jesus, ele fala acerca daqueles dias que, olha, a arca foi fechada. É isso. Veio o dilúvio e levou a todos. Então ele faz essa comparação com a vinda dele. A vinda do Filho do Homem vai ser assim. Então, tantas pessoas distraídas, dados, né, ao casamento, fazendo tantas coisas, distraídas e, infelizmente, a maioria não dando ouvido à palavra de Deus. Por isso que você está aqui, hoje, parando tudo, escutando a palavra do Senhor, que vai gerar fé no teu coração. Esse princípio aqui, querido, que é para sempre, é imutável a palavra de Deus. O Senhor disse, está dito. Então é esse lugar que nós estamos, na rocha segura que é Cristo. Então esse Deus a qual nós servimos, o Deus da Bíblia, é um Deus que não muda. A sua palavra, ela permanece para sempre. Amém, queridos? Quantas coisas que mudam, né? Eu que sou estudante aí da mente humana, da ciência, queridos, às vezes a gente vê gerações passando e o que falavam no passado como verdade absoluta, hoje é refutado. É assim a lei da ciência. Cada dia vai passando algo e a gente vai aprendendo algo novo, vai sendo revelado pelo próprio Deus, a gente vai acessando alguns lugares novos. Então, o que era verdade não é mais.
Já é hoje, não faça isso. Nós temos um monte de receita que hoje não fazemos, mas a palavra de Deus é diferente. O que é bíblico é muito maior do que é científico ou qualquer outra coisa, filosófico. Amém, gente? Por quê? Porque a Bíblia, ela continua sendo e vai ser eternamente a palavra de Deus. E quem é a palavra? É Jesus, né? Esse verbo, querido, né? Que encarnou. Então, é esse lugar da gente compreender que as lições que Deus quer que a gente perceba na vida de Noé é o que vai dar o quê? Norte para você que está construindo a sua arca, amém? Tem um barco aí, ó, querido, para você construir na sua vida. Então esse lugar é o lugar da aliança, é o lugar da presença de Deus. Então a gente pega essa passagem e na nossa vida hoje, assim como estávamos nessas duas aulas anteriores estudando, hoje também tiraremos muitas lições para a gente poder aprender. Amém, queridos? Então, a primeira delas que eu pude perceber nesse momento onde ele está na arca e o aguardo para sair e ter todo esse recomeço com Deus, a primeira é que ele não parou de olhar para Deus. Queridos, quando a gente olha para o dilúvio, a gente fica mal emocionalmente. Poxa, por que fulano está na igreja? Por que fulano está na presença? Deus tem uma palavra. Deus tem uma palavra, querido. E ele vai fazer cumprir se ele disse. Mas as pessoas têm escolhas. E Noé, nós vimos que ao entrar e trazer essa promessa para a família dele, que a família dele também foi abençoada, você saiba que você é um termômetro também para a tua família pode ser abençoada, querido, com o teu manifesto diante do Senhor, com a sua integridade, ou infelizmente, né, a gente vai ter uma família destruída, porque não pense que o seu pecado muitas das vezes vai atingir só você, não, aí a maldição não só vem para você a consequência, mas vem para os seus filhos, vem para as pessoas que estão convivendo. As pessoas às vezes até falam, a vida é minha, faço o que eu bem quero. Sim, as escolhas são suas, mas elas também afetam. Então, se não é bênção, é maldição. E Noé foi bênção, porque construiu uma arca onde a família dele pôde estar diante da presença de Deus. E olhar para Deus é justamente esquecer todas as coisas. É uma pena, queridos, claro que é, mas nós não podemos sentir mais pena, né, do que o próprio Deus, que é o amor. Ele é o amor e pena nem é um sentimento que nós deveríamos sentir, mas a gente fica com uma peninha, né? Poxa, coitadinho, não, querido. Quando a gente sente pena, a gente está simbolizando que a gente é superior ao outro. Quem sou eu para ter pena? O que Noé experimentou aqui foi um senso de compaixão, de misericórdia, sabe, por aquelas pessoas que ficavam, porque simplesmente foi fechada e Deus fechou essa porta. Então, o lugar dele é olhar para Deus e saber que Deus é amor. Então, Deus está estabelecendo esse lugar profético, entendendo que ele deu livre-arbítrio para quem quer entrar na arca e quem não quis entrar na arca. E assim é hoje também nos nossos dias. Quem quer estar na presença, louvado seja Deus. E quem não quer, querido, nós vamos orar, nós vamos pregar, nós vamos clamar por essa vida, nós vamos fazer o que for possível, mas a pessoa tem escolha. Então, a Bíblia vai dizer que tinha uma janela, né, adiante, que ele olhava, e eu creio que Deus ali falou muitas coisas através daquela janela com Noé. Principalmente que ao olhar as circunstâncias, imagina, tá naquele barco com todos aqueles animais, as estruturas são difíceis, mas a gente percebendo que Noé, ele estava olhando para cima. Milene, o que eu faço na crise, no desespero, no problema, na dificuldade? Olhe para cima. Tá difícil na arca? Tá difícil os que ficaram, que você teve que prosseguir? Esse lugar difícil, doloroso, intenso, com muito trabalho, com muita adaptação, sujo, né, gente? Não foi fácil suportar com todos aqueles animais na arca. Noé pagou o seu preço, mas é tão lindo ver hoje cada bichinho que Noé trouxe.
o coração de Noé estava acessível, querido, a esse trabalhar do Espírito Santo. E nós vimos que quando ele entra, todo esse processo na vida dele, dentro de uma arca, na presença de Deus, é onde Deus vai te levar, o mar afora, sabe? Creia nisso, é Deus que vai te conduzir nesse mar. Ele vai levar você exatamente para onde Ele quer. Milênio, o mar está revolto, teve dilúvio, calma que as águas aí vão abaixar, querido. Vai ter o momento que é esse aqui. Não importa a tempestade, aprendemos isso com Noé. Então essa lição é muito importante da dependência ao Senhor. Entre na arca, deixe tudo, sabe? Tudo que não pertence a você, pertence para Deus resolver. O que Ele te pediu para ser é continuar proclamando essa verdade da bondade, da justiça de Deus. Então, nesse lugar é que nós vamos estar alinhados. Amém, queridos? Eu coloquei também algumas outras verdades que a Bíblia vai dizer, né, lá em Gênesis 8, no verso 6, né, depois de 40 dias que Noé abriu a janela, né, que a Bíblia vai dizer que ele não viu, mas ele sentiu que já estava acontecendo algo, né? Ele envia ali as pombinhas, né, gente, para ver se havia terra, e a gente vê que esse lugar de bem-aventurados realmente os que não viram, mas creram. Muitas das vezes você não vai ver nada, sua realidade é completamente diferente, inclusive daquilo que Deus te declarou. Porque o que Deus já queria com Noé ir revelando para ele no caminho, querido, da arca, e tudo que iria acontecer. Mas ele não sabia do que se tratava. E Deus é assim. A gente vai tendo convicção. A gente vai sendo chamado por Deus a sentir essa presença. Porque quando você não estiver vendo nada, entenda que ao sentir, sabe? Sentir no teu espírito, né? Tudo aquilo que Deus declarou é o que vai gerar convicção. Amém, queridos? Então, esse lugar do controle emocional pelo Espírito Santo, né? E aí pela alma gerenciando tudo isso, que tem que estar ao nosso favor, as nossas emoções são bênção. Então, esse lugar é tão importante da gente entender que mesmo que ele já não estava mais vendo mais nada, né? Já era impossível, inclusive, ver a chuva, mas ele sentia tudo isso. Então, Noé não só entendia que havia um tempo, né, que Deus ia falar, parou, agora tem terra, como ele também entendia que ele sentia toda essa compaixão, queridos, né, que é uma lição que Noé também deixa pra gente. Nesse momento terrível, às vezes, da nossa vida, é um momento onde a gente manifesta, sim, a compaixão, né, ao próximo. A Bíblia vai falar, né, vamos chorar com aqueles que choram. Então, é o lugar, né, do cristão, queridos. Esse lugar onde nós precisamos estar entendendo um ao outro, compreendendo e não julgando. Então, quando você tem, que é de Cristo, a compaixão, a misericórdia, você consegue acessar um lugar tão especial que Deus te deu de entender, de ter empatia por aquela pessoa. E isso é muito diferente de pena. Muito diferente, né? Eu estou sentindo peninha de fulano. Não sinta, querido. Você não é superior a ele. Quem sente pena é aquele sujeito que está muito acima, sabe? Não, nem Deus sente pena. Porque Deus sabe que Ele criou filhos capazes. E também não sinta pena das pessoas porque elas são capazes. Elas também são filhas de Deus. Então, esse lugar de entendimento nos blinda da gente botar as emoções no lugar certo, dessa forma correta que elas têm que estar. Então, uma coisa que eu entendi também é esse lugar de ter fé em Deus, independente do que você possa estar na tua alma emocionada,
sabe? E gerar fé no teu convicção, né? E gerar fé para que tenha convicção para que Deus vai fazer as grandes coisas na tua vida. Isso é tremendo. Louvado seja Deus. Vamos para as últimas, gente? As últimas lições, que hoje está muito forte, né? Por último, queridos, eu quero dizer que não só o teu propósito é extraordinário, mas que Deus vai te levar em lugares altos. Recebe essa palavra, né? A arca, ela repousa lá no lugar certo de Deus, né? E eu quero lembrar que o que Noé me ensina nesse momento dessa reconstrução é de que nunca foi sobre o próprio Noé, viu? Foi sempre Deus, um Deus que alinhou Noé, um Deus que esteve com ele, dando graça, dando virtude, um Deus que fez toda uma parte dele, deixou que Noé fizesse a dele, né? Que na verdade tem 2 ensinamentos, né? Não deixe de fazer a tua parte. Noé fez, a gente viu, olha, ele fez ali, construiu nos mínimos detalhes que Deus queria, mas algo especial Noé fez, que foi esse descansar em Deus. Por quê, queridos? Como que pode um amador fazendo uma arca e como é que isso vai? Vai porque é Deus que está na direção de todas as coisas. É Ele que traz a água, Ele que leva a água, Ele que traz a chuva para molhar tudo, Ele que cessa a chuva. Então a nossa parte a gente faz, mas nunca foi sobre Noé, e sim pela graça de Deus, né? Que manifestou toda a glória dele, e um ser humano conseguiu acessar essa glória de Deus. Então eu quero te lembrar que Deus ele tem esse projeto extraordinário na sua vida, que Deus ele vai fazer grandes coisas, que você possa estar exatamente nesse centro da vontade de Deus. E Milene, como vai ser? Vai ser Deus te guardando, te livrando, te abençoando, te sustentando quando você achar que vai cair, né? Te dando o alinhamento necessário, a capacitação necessária. E Milene, como que vai ser a questão emocional? Deus vai ser o teu refúgio, a tua fortaleza, vai ser o seu socorro bem presente. Não é? Com certeza, não deu pra gente entrar, gente, no processo que ele passou muitas coisas dentro da arca, inclusive com a própria família dele, são conflitos ali, mas em todos os momentos ele estava ali. Essas 3 lições são muito especiais que eu tiro, de olhar para Deus, de ter o entendimento, né? Por isso que a gente navega nessa segurança. Não foi só os pares, não. Por isso que não é bom ficar sozinho, querido. Tem que ser tudo, juntinho. Vem eu, vem a família. Deus não te fez para ficar sozinho, não. Mas existe um lugar de uma segurança maior, que é em Cristo Jesus. É entender que Ele fecha a arca por fora ali, e Ele que abre. Como que vai? Que direção é essa? A direção é Deus. Faça aquilo que você pode fazer. O que vem às suas mãos, você faça. E faça com muita verdade, com muita disponibilidade, com muita excelência para o Senhor. Mas entendendo que se a obra é dele, querido, quem manda é ele, da forma dele. E eu sei que mesmo parecendo impossível, você vai chegar a esse lugar. E finalizando, Noé ergue, assim que, na verdade, encontra um lugar de repouso, esse lugar de um altar ao Senhor, e santifica a Deus, coisa mais linda. Você está disposto a, depois de tudo que você fizer, tá na hora de sair da arca, agora não é aí tua casa não, é só um tempo. E agora? Você está disposto a entregar tudo e falar assim, tá bom, Senhor, agora eu estou num novo momento, depois de eu ter passado, me dedicado aí mais quase 100 anos fazendo essa arca para o Senhor. Agora é tempo de sair, agora é tempo de adorar a Deus por todas as coisas. Então você que está passando por esse momento, adore ao Senhor, louve a Ele por todas as conquistas que Ele já te fez, para Ele, no lugar já seguro que Ele te colocou, queridos, mas entendendo que Deus, Ele sempre requer novidades para a nossa vida, porque Ele é um Deus de novidades, amém? Então o tempo todo Deus vai estar colocando propósitos e estabelecendo a vontade dEle através
desse lugar especial, né? Como foi com Noé, assim é comigo e com você. Tá bom, queridos? Então a gente fica aqui, tinha muita coisa pra gente falar, a gente resumiu bastante. Noé falou muito comigo e que a gente possa estar aqui, continuando, né? Servindo ao Deus, olha, do Noé. Jamais o nosso coração, pelo contrário, nós vamos guardar, assim como fez Noé, o nosso coração em Deus e vamos seguir o Deus do coração. Esse Deus que nos capacita a fazer uma arca e nos chama a um recomeço de um altar, queridos, um altar onde toda honra, toda glória seja dada a Ele, amém? E eu te vejo na próxima série que, ó, não vou dar spoiler não, mas tá forte demais, gente. Tchau, tchau, até!